Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Printcast, o seu canal de interação com o mercado gráfico. Eu sou Vinícius Gomes e estou aqui com os meus amigos Robson Xavier e Robert Almeida. Hoje eu tô tenso, pessoal, tô tenso porque, como diz meu amigo Robert, o convidado é brabo. É brabo e quem conhece a fera sabe do que eu estou falando. Tá? Eu vou tentar me acalmar, não gerar nenhum meme nesse episódio, mas vai ser difícil. Vamos lá. Pessoal, hoje estamos aqui para bater um papo com um cara que é professor, consultor, palestrante, escritor e muito mais do que a gente imagina por aí, tá? Estamos aqui hoje com Flávio Botana. Seja bem-vindo, Botana. Obrigado. Super prazer estar com vocês aqui, revê-los, né? Matar um pouco da saudade de muitos dos alunos e bater um papo gostoso. Vamos bater um papo agradável. É isso aí. Estamos honrados em recebê-lo aqui. A honra é toda minha. Pode ter certeza que a honra é toda minha estar batendo papo com vocês. Por sinal, foi professor de nós três, né? O Vinícius na introdução, comentou, professor. É verdade. Realmente está sendo muito especial. Todos os convidados que passaram foram especiais. A gente sempre aprende um pouco com a trajetória de cada um, mas, pô, até um papo com um professor que deu aula para nós é algo bem especial. Tenha certeza que eu aprendi muito com vocês também. Uma das coisas que as pessoas, às vezes, desconsideram é que quando a gente dá aula, a gente, às vezes, aprende muito mais do que ensina, que é a convivência. Principalmente lá, que a gente dava aula para pessoas que já estavam no ramo, isso aí, a gente aprende muito. Então, não tem ensinar, é conviver. Uma troca muito boa, né, Botana? Excelente. Excelente. Bacana. E tem um detalhe, professor. Você foi solicitado pelas pessoas que nos acompanham. A gente tem a gente coloca uma caixa de perguntas lá na rede social, no Instagram, não sei se tem no Facebook também, acho que não dá, né? Mas a gente sempre pergunta, quem que vocês querem ouvir? Quem que vocês querem que fale aqui? E você foi uma das pessoas mais solicitadas, né? Que a galera... Pô, que gostoso. Chama o Botana, traz o Botana e tal. Foi... Legal. Fico muito feliz com isso. Bacana. Pode ter certeza que fico muito feliz com isso. É legal o pessoal saber também, professor, porque a gente constrói o Printcast com a ajuda das pessoas, com que elas também querem ouvir e ver. E eu vou começar te perguntando do começo. Como é que você foi virar gráfico? É uma história que eu já contei algumas vezes, mas foi por acaso. Aliás, eu acho que muita gente acaba sendo assim. Eu fazia engenharia, né? Eu cursei engenharia mecânica, e aí no quarto ano você está naquelas de procurar estágio. E aí você dá tiro para tudo quanto é lado. Então, engenharia mecânica, naquela época, estou falando de 1980, era o sonho, acho que até hoje, indústria automobilística, era o que o engenheiro mecânico... E aí aparecia no mural da faculdade as empresas que tinham um estágio e a gente ia atrás. E aí uma delas foi uma gráfica, a Heitor Abril, e aí eu fui lá para concorrer estágio. Nunca tinha entrado numa gráfica, não fazia ideia o que era uma gráfica. E aí passei no primeiro teste, foi para o segundo, passei no segundo, teve não sei o que, passou. Aí eu falei, passei, então vou. E fui. Eu lembro, comecei e tal. 7 dias depois que eu estava lá, a Ford falou, saiu um estágio. E aí naquela, falei, caramba, e agora? Vou, não vou? Falei, não, já comecei aqui, vou ficar aqui. Então, você vê, são aquelas coisas assim, a sorte, ou sei lá, as pequenas decisões que a gente toma na vida, né, as bifurcações que aparecem na nossa vida, que você fala assim, vou, não vou, e fui. E
Estou falando disso de 42 anos atrás, né? Então foi por acaso. Eu lembro a primeira máquina de impressão que eu vi foi assim, tipo, a máquina mais antiga que tinha na Abril, porque para você entrar, para ir fazer, acho que era exame médico, alguma coisa, você tem que passar por um lugar, e era a máquina mais velha que tinha, fazendo, ela já estava meio parada, mas eu sou muito fã dos Beatles, né? O John Lennon tinha acabado de morrer, em 1980, dezembro de 80, e eu lembro que me chamou a atenção, porque aquela máquina estava rodando uma entrevista da Playboy, o Lennon fez uma entrevista para a Playboy alguns meses antes de morrer. E aí eles estavam fazendo um encarte especial para colocar na Playboy, naquela máquina que só imprimiu uma cor, ela era horrorosa. E aquilo me chamou a atenção por causa do Lennon, então aquela foi a primeira impressora que eu vi na vida. E eu já estava contratado para ser estagiário lá. Eu ia trabalhar com layout industrial, que é uma coisa que eu entendi um pouco. E deu no que deu. Então, foi um puro acaso, puro acaso. Que sorte a nossa. Não, e é gozado, porque eu lembro que aconteceu comigo uma coisa lá, aí fui efetivado, aquela coisa toda. Depois de uns 4 anos trabalhando lá, aconteceu uma coisa comigo, aquela dúvida, e eu lembro que na época a gente conversou, aconteceu com várias outras pessoas lá. A gente olhava naquela época e falava assim, a indústria gráfica, o que a gente enxergava, a indústria gráfica é um negócio pequeno. Então, eu já estava há 4 anos. Eu falei assim, cara, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu decido continuar, ou eu tenho que parar agora para ainda ser competitivo como engenheiro mecânico, né? Em outro... Então, sabe aquela dúvida, tipo assim, continua. E eu lembro que alguns amigos também falavam assim, olha, é uma dúvida. Alguns, inclusive, iam embora. Não quero me amarrar só na indústria gráfica. Eu acabei optando por ficar e, para mim foi uma decisão, na época, arriscada, mas que deu super certo e aí nunca mais larguei, né? Aí cada vez mais você vai... E aí você começa... Aí eu comecei a aprender o que era gráfico, porque, na verdade, eu não conhecia. Então, no meu currículo, não tenho curso nenhum de gráfica. O que eu aprendi vendo, fazendo, apanhando. Então, foi super acaso. No final, nós somos privilegiados por tudo isso, né? E acho que muitos alunos que passaram pela sua docência aí só têm a agradecer a essa decisão que foi tomada lá atrás, e acho que muitos deles, assim como eu, talvez os meninos também, não têm noção do quanto tempo tinha tido essa tomada de decisão. Mas eu acabei mais ou menos rápido, acabei já caindo na parte de gestão. Então, e aí foi caminhando nesse sentido, porque realmente na parte técnica eu tomava uma surra, né? Não tinha a formação que as outras pessoas tinham. Então, acabei caindo nessa coisa de gestão e foi por aí que eu fui mergulhando, né? Bacana. A indústria gráfica quase não precisa de gestão, né? Toda a indústria precisa de gestão. Governos precisam de gestão, famílias precisam de gestão. Acho que o legal que acho que virou na minha carreira essa coisa apaixonante foi que justamente isso, porque é uma coisa que é aplicável em tudo, na educação, sabe? Então, você percebe potencial de melhoria através de uma boa gestão em tudo quanto é lugar. Exato. E Botana, pegando um pouco esse gancho, né? Você acabou entrando direto na indústria em uma gráfica, como você mesmo citou, e aí depois, assim como o Robert já citou aí, antecipou, teve seu momento de docência, né? E a gente teve o privilégio de ter tido aula contigo,
Mas a gente gostaria de entender. Nós tivemos duas matérias específicas que você acabou ministrando aulas para nós, mas como é que foi essa entrada na área de docência? Como foi isso? Como foi o convite? Compartilhe um pouco com a gente aqui. Eu, até imaginando que vocês fossem perguntar alguma coisa parecida com isso, hoje eu estava pensando, como é que foi toda essa história toda? Eu cheguei a uma conclusão, e aí não só nessas duas coisas, na minha entrada na indústria gráfica, na minha entrada como vocês, mas aí eu fui selecionando um monte de situações. Eu acho que é um misto. Muitas dessas coisas, para mim, é um misto de curiosidade, ambição, uma ambição que eu chamo de ambição positiva, né? Aquela coisa da vontade de crescer. Eu venho de uma família, na minha infância era uma família, meu pai era trabalhador de fábrica, então você tem aquela coisa da ambição positiva, quer dizer, querer crescer sem querer pisar ninguém, querer crescer porque você faz muito. Então era curiosidade, ambição e acho que um pouco de inconsequência. Você faz, faço e depois eu descubro como fazer. Também teve um pouco disso. Então, já na empresa que eu trabalhava, lá teve um plano de qualidade, e aí, quem está afim? Eu estou afim. Eu não entendia tudo de qualidade que eu precisaria entender. Mas falei, não, o que eu não sei eu aprendo. E aí, fui. E nessa desse plano de qualidade da empresa, a gente tinha que dar uma palestra, fazer uma apresentação, e eu queria fazer bem feito. Então, quando eu não sabia, eu tentava estudar, tentava fazer, para tentar fazer bem feito. E aí, vira e mexe, aí vai ter um grupo da ABTG que precisa participar alguém, quem? Eu vou. Então, porque eu era curioso para entender, eu era ambicioso, eu queria me desenvolver, e um pouco inconsequente de aceitar algumas coisas que eu não sabia se eu era bom. Foi. E nisso a coisa foi caminhando. E aí, em 99, o Manteigas, que me conhecia de uma desses rolos aí de ABTG, nem lembro direito como é que ele me conhecia, ele me chamou na escola. E aí ele me falou, olha, começou em 98, um curso superior de indústria gráfica, eu não fazia ideia que tinha começado. E aí tem uma disciplina de qualidade. O cara que montou o curso, o cara é muito bom de qualidade, só que ele não é do ramo. E a gente queria ver se ele pegava alguém que fosse do ramo e da área de qualidade. Topa! E aí ele falou uma frase que aí me derrubou. Ele falou assim, o objetivo desse curso é criar os futuros líderes da indústria gráfica. Eu topei. Na hora, não pensei. Depois eu voltei para casa e falei com a minha mulher, eu topei por conta disso. Assim, a ideia de poder participar de um projeto, de formar líderes no futuro, aquilo para mim me enfeitiçou. E aí, falei, vamos. Primeiro eu topei, depois eu fui ver o que eu ia fazer, né? E aí foi. Então, aí eu comecei dando uma disciplina de qualidade para as primeiras turmas, para a primeira turma, na verdade. Eu peguei a faculdade desde a primeira turma. Era no terceiro semestre da época que eu... E aí, fazendo isso, eu estava numa empresa até legal, não era uma coisa do tipo assim, estava precisando, não, mas eu abracei. E aí começou, vai ter instalações industriais, quem vai fazer? Você topa? Eu topo. Eu não sabia se eu sabia tudo que eu devia saber, eu topo, eu sabia layout um pouquinho, vamos. Então, quase tudo que... depois falou, vai ter a pós, você está afim? Tô. Então, sempre por acaso, acho que não foi nada assim do tipo, eu quero um dia ser... Eu gostava de
de falar, de fazer palestra lá, mas não era uma coisa tipo assim, pô, eu quero ser professor, eu quero... Foi aparecendo e eu fui abraçando. E aí foi, então, eu digo, foi nada planejado, foi tudo meio que ao acaso. E aí, cada vez que aparecia uma disciplina nova que precisava de alguém, eu achava que... Eu só não entraria nas técnicas, porque aí realmente ia ser insanidade, ia ser o cúmulo da ousadia, mas estava alguma coisa de gestão, estou dentro. E, lógico, de repente, como eu falei, acho que o legal dessa história é que fiz muita besteira, né? O Itaú e o legal é aquilo, é você tentar enxergar isso e fazer a próxima melhor. Eu acho que tentar... Eu tenho muito na... É uma coisa que... Eu acho que a ideia de ser professor, né? Professor não é profissão, né? Professor tem que ser... É karma, é missão, é alguma coisa desse tipo. E na verdade, é aquela história. As pessoas estão lá para assistir, ainda mais no nosso caso lá. O cara trabalhou o dia inteiro, está lá à noite. O cara não escolheu o programa, né? Quer dizer, inclusive tinha uma discussão de que o aluno não era cliente da escola. Quem da escola é a indústria, o aluno é produto, né? Que se entregava para a indústria. Mas eu tinha na minha cabeça, assim, pô, você tem que fazer um negócio legal, senão os caras vão dormir. Então, tem um pouco daquela coisa do tipo... Tem que ser teatro, tem que ter um espetáculo para a pessoa ficar atraída, senão, é o que eu estou falando, no dia seguinte ele esqueceu o que você falou, e aí perdi o tempo o cara. Então, quando eu entrei nesse negócio, eu falei, não, tem que ser um negócio tem que ser show. E aí tem algumas aulas que eu olhava e falei assim, eu não teria suportado essa aula. Eu pensava, como é que eu tenho que fazer lá diferente para poder eu não dormir na minha aula. E acho que isso você vai aprendendo, né? Tem uma hora que, se você não se conforma com aquilo que você faz ruim, pô, uma hora ou você aprende ou você se mata. Tem que, você vai evoluindo. Então, acho que isso foi... Fiquei lá na graduação, acho que foram 17 anos. Chega uma hora que você começa a aprender. Eu gostava muito, eu me divertia muito, eu achava, sabe? Então, acho que tudo isso acaba ajudando a melhorar a qualidade que você passa. Né? Certamente. Essa parte, né, que o senhor falou de melhorar, melhorou e tal, é uma evolução eterna, né? É um looping eterno, né? De fazer, então... tá buscando essa teoria, é um looping que não se encerra. Eu acho que o legal... Eu sou um pouco perfeccionista, a gente até estava falando disso um pouco antes de começar. O perfeccionista, ele, de uma certa forma, perfeccionista é mais defeito do que virtude, porque o perfeccionista está sempre infeliz, né? Porque sempre acha que poderia ter feito melhor. Mas, por outro lado, essa eterna insatisfação é legal, principalmente quando a gente fala de gestão, que quer dizer, é aquele negócio, pô, tá bom, mas pode ser melhor. Tá bom, mas pode ser melhor. Se tá ruim, então você entra em pânico. Você fala, não, tem que ser decente. O decente tem que ficar legal. O legal tem que ficar ótimo. O ótimo tem que ficar excelente. E aí, isso te movimenta, né? Isso faz com que você vá atrás desse negócio. E eu acho que isso mantém a gente jovem, né? Mantém a gente faminto. O Steve Jobs tem lá um discurso famoso dele, né? Ele fala, eu quero que as pessoas continuem famintas. Eu acho que isso é legal. Então, quer dizer, na hora que você fala assim, eu sou bom, ferrou. Porque aí você não melhora. Então, acho que naqueles momentos, eu lembro, tinha umas aulas horrorosas que eu fazia. Não posso repetir isso aí, foi muito. E aí você tem que tentar melhorar. E veja, se você está constantemente satisfeito, mais motivado, você vai buscar melhorar, você vai buscar fazer um pouco melhor e aí você evolui, quem está com você evolui junto, né? Eu acho que essa para mim acho que sempre foi o grande motor para eu tentar
para tentar ser um professor melhor, foi essa insatisfação, né? Acho que movimenta a gente. Ah, certeza, certeza. Para tudo na vida, né, professor? Acho que, assim, você chegar num nível de ótimo, vamos dizer assim, né? Você tem que ser bom. Para ser bom, você precisa regular. Para ser regular, precisa ser ruim. Para ser ruim, precisa começar. É isso. Quando o senhor começou a dar aula, o senhor percebia, pô, aqui não vai, assim, desse jeito tem que melhorar. É isso, é se expor e fazendo e melhorando, é esse looping mesmo. E parece que não, mas vocês dormindo foram, assim, era um grande termômetro para mim, né? Porque, cara, se o cara está dormindo é porque realmente tá... Lógico, tem aqueles caras, pô, eu lembro de alguns que eu ficava com pena, porque você via que o cara estava assim, esgotado, você podia dançar rumba que o cara não ia conseguir ficar acordado, porque estava realmente exausto. Mas você percebe, é muito fácil você perceber quando a aula está um lixo. Porque as pessoas começam a desaparecer. O corpo está lá e a alma está vagando por algum lugar, né? Dispersa. Que a coisa está muito ruim. Nem sempre você consegue consertar na hora, mas aí eu vou estar com a lição de casa, não. Só que essa aula tem que ser diferente, porque senão o pessoal vai dormir. E aí você fica pensando, como é que... Só que, às vezes, você tem algumas coisas que você precisa passar, que o assunto é muito chato. Então, o desafio é como transformar, às vezes, um assunto chato num negócio divertido para fazer o pessoal ficar acordado, o pessoal ficar interessado. E o pessoal, como eu falei, dali a um ano, lembrar de alguma coisa, né? Então, eram os desafios que a gente tinha para tentar virar um dia um bom professor. Baita desafio com esses alunos gráficos aí trabalhando 12 horas por dia, final de semana, sem feriado. Mas uma coisa que eu acho que me ajudou muito foi justamente o fato de eu ser gráfico, porque vira e mexe, eu acho que uma das coisas que mantinham as pessoas, às vezes, acordadas, era na hora que você contava um problema onde o cara se enxergava. Você fala, pô, tem aquele chefe não sei o quê, o cara fala, pô, meu chefe é assim. E aí o cara perde o sono, porque ele vai falar alguma coisa que me interessa. Então, me ajudou muito ter essas histórias, ter essa vivência numa empresa parecida com a empresa dos alunos, porque eu falava, às vezes, coisas que interessavam o cara. Então, isso mantinha acordado. Então, eu acho que a sacada do Manteigas, quando me chamou lá atrás, foi muito boa, porque ele falou assim, pô, você vai falar assim, vai numa indústria de camisa. O cara fala, pô, camisa, sei lá como faz camisa, não me interessa saber como faz camisa. Uma indústria automobilística, indústria de petróleo. Você fala, é legal, de repente, se cada um exemplo legal, você até... Mas cada um dá 2, dá 3, pô, chega uma hora e fala, pô, não é essa a minha vida. E acho que o que ajudava é que a minha vida era muito parecida com a vida dos meus alunos. A gente convivia, às vezes, com os mesmos problemas. E acho que isso fazia com que ficasse menos chato, né? Sim, sim. Professor, se me permite só fazer um comentário, né? Você falou que essa questão de dar aula, né? Que você nem imaginava e tal. Mas só aconteceu, né? Pelo menos no meu entendimento aqui, né? O senhor se expôs, né? Tinha um negócio da BTG, você foi. Tinha que ir lá que nem era muito só você foi. Você estava se expondo, né? Então, quando você estava se expondo em o Manteigas com o olhar dele, surgiu ali a oportunidade, você já estava preparado para a oportunidade. Se não preparado 100%, mas estava preparado para iniciar, startar e depois evoluindo, né? Então, ela não aconteceu assim do nada. Ela aconteceu porque o senhor se expôs. É isso. E eu acho, aí, né, eu usava esse termo conselho de tio. A gente não pode ter medo de se expor. E a gente vai fazer besteira de vez em quando. É isso. Lógico, tem que acertar mais do que errar. Mas acho que uma das coisas que eu acho que ajuda é fracassar de vez em quando e aprender com os fracassos, né? Eu falava muito em aula, eu colecionei 3 demissões na minha vida. Fui demitido 3 vezes. E isso me trouxe aprendizado. Me trouxe lições
que muitas vezes eu usei para ensinar o pessoal para tentar que as pessoas não fossem demitidas pelas mesmas razões que eu fui. Tentei ajudar em uma experiência negativa, a gente tentar reverter para virar alguma coisa de bom, ou para a gente ou para alguém, né? É isso. E gestão é muito isso, né? O conceito de gestão como um todo é aprender com os erros, porque o apaixonante da gestão é que não tem uma fórmula matemática que fala assim, usa essa fórmula que vai dar certo. Ela tem essa coisa de dar certo em diferentes modos, em diferentes lugares. E aí, essa coisa de aprender com os erros passa a ser fundamental, né? Porque aí você... eu não posso escorregar na mesma casca de banana 2 vezes. Então, tem que... A gente falava, erros novos. Não pode ser velho. E isso, acho que vai fazendo as empresas melhorarem. Porque, não posso errar a mesma coisa 2 vezes. E aí, você, como você falou, você se expõe, né? Para tentar. É isso. Concordo com você. Faz parte do processo evolutivo, né? Só não erra quem não tenta, né? Quem não faz. É isso. Faz parte. Você vai falar, eu nunca perdi um pênalti se eu nunca bati. Bate, vai perder mesmo. Vai fazer mais 100% de aproveitamento ali, né? Nunca bateu, então... Professor, pegando um pouquinho só esse gancho, assim, o senhor comentou de falha, de erro, de aprendizado, o senhor fez muitas consultorias, né? Em gráficas, né? O senhor deve ter se deparado, creio eu, né? Você vai contar aqui para nós, com erros comuns, com erros às vezes repetitivos, né? Que muda o endereço, muda a fachada, mas os erros são os mesmos, né? Como é que foi essa experiência? Acompanhar esse processo evolutivo desse pessoal diretamente ali, tá junto com o time, né? Com o pessoal da empresa, enfim. Como é que foi? E realmente os erros se repetem, só mudam de placa, professor? Tem muito erro comum. Tem muito erro comum. Por conta de talvez inexperiência, de falta de conhecimento. Mas eu acho que, para mim, a grande receita que eu acho que quem se deu bem usou é um pouco isso que a gente estava falando. A gente tem que medir resultados, e o resultado, quando você mede, pode acontecer 2 coisas. Ou ele é bom ou ele é ruim. Seja bom ou seja ruim, acho que o grande ponto que diferencia boas empresas, bons profissionais, bons gestores, é a capacidade de análise. É você entender se deu certo, por que deu certo, e se deu errado, por que deu errado. E aí, qual é a empresa que vai se dar bem? Qual é a empresa que vai evoluir? Justamente a empresa que conseguir fazer uma boa análise, entender o que deu certo e continuar aplicando, e entender o que deu errado e fazer diferente. Então, mais do que a receita, é o processo. E o que eu vejo, se eu tivesse que fazer uma crítica... Então, veja, o porquê as empresas estavam ruins, cada uma tem sua história, mas as que menos conseguem evoluir são as que menos conseguem analisar. Então, é aquilo, o grande ponto que eu vejo que diferencia boas empresas, e boas empresas, para mim, são os bons gestores, é essa capacidade de análise. Então, não existe ferramenta pronta, não vai ser o Google que vai te responder como é que eu salvo uma empresa. Não vai ser isso, você vai ter que olhar, vai ter que entender, vai ter que... E isso, para mim, é a grande... Para mim, é a grande questão, é o meu grande incômodo, de uma forma geral, é ver pessoas querendo soluções rápidas e fáceis, quando a gente precisa análise, precisa pensar, precisa... Então, eu acho que o legal é isso. O que eu tenho tentado fazer, acho que minha vida inteira, tanto dando aula, é tentar ajudar as pessoas a analisar.
a tentar entender. Nada acontece porque acontece. Entendeu? Por que foi isso? Por que aconteceu aquilo? Na hora que você entende, eu sempre falo, na hora que você entende o problema, quase sempre a solução vem junto. O problema é quando você dá a solução sem ter entendido o problema. Então, eu acho que essa é a questão. Na consultoria, os caras sabem muito mais do que eu. Eu não tenho dúvida. Todos que estão lá sabem muito mais. Conhecem. Os caras vivem a empresa 8 horas por dia, 5 dias por semana. De repente vai um cara lá que vai uma vez por mês, uma vez por semana. Os caras sabem muito mais do que eu. Eu acho que o meu papel é ser tipo um catalisador que faz o cara pensar cada vez mais. Por que que a vida é assim? Por que que as coisas acontecem desse jeito? E aí, deu errado, vamos fazer de outro jeito até dar certo. As empresas que têm essa capacidade, só pode dar certo. Eu tenho uma das empresas que eu faço consultoria há muito tempo, o dono é um cara muito legal, e ele fala um negócio assim, no final dá sempre certo. Porque enquanto não der certo, não chegou no final. Então, você tem que ficar... Enquanto não der certo, não chegou no final. Então, a capacidade que a empresa, que o gestor tiver de persistir, pô, uma hora vai dar certo. Agora, tem que pensar. Não vai ser o Google que vai te dar a resposta, o Wikipedia, não vai ser esses caras que você vai ter que olhar e pensar. Botana, você escreveu um livro, todo mundo gosta, muita gente comenta. Eu tenho alguns clientes que adoram, né? Acho que você vai até se lembrar que uma vez eu estava lá em Criciúma e o Mário foi lá só para te conhecer, para ter a sua assinatura no livro. Como que foi esse processo aí de escrever o livro? O que te impulsionou a isso? E você também tem um blog, né, Botana? Eu gosto pra caramba. Eu queria que você falasse dos dois, então. Então, deixa eu começar falando que o processo de escrever é um processo muito sofrido para mim. Eu acho legal, mas eu sofro muito para escrever. Então, vira e mexe, você está com a ideia na cabeça, o que eu quero fazer, mas aí você escreve, não gosta, e vai e volta, e muda de ideia. Então, não é um processo gostoso para mim. É um processo que tem uma carga de sofrimento e eu nunca gosto do que está escrito. Então, não é um processo fácil. Eu não lembro exatamente porque que eu tive a ideia de escrever um livro, mas eu lembro atrás, eu falei, pô, acho que vai ser bacana escrever e tal. E eu comecei a escrever, se não me engano, foi lá para 2003, porque o pessoal da BTG me pediu para escrever um artigo sobre determinado assunto. E aí eu escrevi um artigo, sofrendo para burro, aí precisa entregar até o dia tal, tem que pôr prazo, senão não saía. Saiu o primeiro artigo, era sobre custos, eu lembro até hoje, era sobre custos. Aí daqui a pouco, pô, você não quer escrever outro? E aí foi aparecendo algumas oportunidades de escrever alguns artigos. E aí eu pensei, vou escrever um livro sobre gestão de indústria gráfica. E não saía. Aí, num dado momento, eu falei, pô, não vai sair esse livro. Só que aí eu olhei, eu tinha, assim, acho que uns 10 ou 11 artigos. Eu falei, pô, quer saber? E se eu juntasse tudo isso? Será que dava um livro? Eu acabei juntando um ex-aluno, Ariel, lá da Geográfica, ele até me ajudou. Ele fez uma composiçãozinha e nós imprimimos em digital 2 ou 3 livros com aqueles artigos. E aí, na época, eu pensava, pô, eu estava trabalhando justamente numa gráfica que era de editorial. Eu falei, pô, eu vou ver se eu acho alguma editora que queira fazer. Então, eu tinha lá uns 2 livros impressos, falei, mas não estava andando. Nisso apareceu a editora do Senai.
E aí, acho que o professor Manteiga acho que também falou com os professores, se alguém tiver alguma coisa, eu falei, tem um negócio pronto. Deixa eu ver. E ele pegou e entregou lá na editora, a editora falou, pô, vamos publicar. E aí puseram uma editora para... E ela, foi maravilhosa, ela pegou aquele monte de artigos soltos e fez costurou, muito bem costurado, corrigiu um monte de coisas que... Ela falou assim, não está claro o que você quis dizer aqui. Então, teve um monte de correções. Ela falava e eu olhava e falava assim, meu Deus do céu, é isso que eu devia ter pensado quando eu escrevi isso. Sabe, foi muito legal o trabalho que ela fez. E aí ficou com uma cara, não de vários artigos. Eu acho que teve mais uns 2 ou 3, alguns assuntos que eu queria incluir que eu não tinha. Aí eu escrevi também como se fosse na forma de artigos. E aí saiu. E acho até que ficou, não parece uma coletânea de artigos, ficou um negócio mais, assim, legalzinho. Então, e aí saiu. Mas eu acho que se pegar tudo aquilo, deve dar uns 6 ou 7 anos entre o primeiro artigo e o último, para até sair o livro. Então, não é uma coisa fácil. Tanto que eu tive a ideia de escrever um segundo livro. Eu fiz um mestrado em produção e a tese do mestrado, eu acho que é um assunto que até daria um livro de gestão. Um dos caras que avaliou o trabalho, inclusive, falou, acho que... Eu lembro, ele meteu o pau na minha dissertação, falou um monte de coisa, isso está errado, isso aqui não é... Bom, mas acho que vale a pena você escrever um livro. Eu vou escrever um livro. Só que eu precisaria reescrever num formato mais com cara de livro. Faz 5 anos que eu estou empolgando para fazer isso. Está com a dorzinha, né? Não sei se eu vou fazer. Caramba, mas que barato. É isso. Não é um processo fácil. E tem o blog, né? O blog, quando eu comecei, eu também tinha um negócio assim, eu vou postar todo dia alguma coisa. Só que aí, naquela época, eu não escrevia muita coisa minha. Eu normalmente buscava algum artigo legal em algum lugar e colocava lá, citando a fonte, evidentemente, tal. Então, eu fiquei muito tempo colocando coisa dos outros, então meu blog era uma coletânea de coisas que eu achava interessantes. Aí aí deu um tempo, parou, você tem as coisas da consultoria e coisas de não sei o quê, e aula, aí eu dava uma parada. Depois de um tempo, aí eu falava, eu tenho aqui um negócio, tenho que reativar. Então, reativar. E a última vez que eu fiz isso, foi no ano passado, aí eu falei, não, agora eu vou escrever coisas, nem que seja 2 linhas, sei lá. E aí acho que eu fiquei uns 3 ou 4 meses, aí não era todo dia, aí eu queria tentar colocar alguma coisa toda semana. E levei por um tempo, mas aí de novo, você para um tempinho, e para voltar, que nem sempre muito difícil, né? Sempre muito difícil. Então, por exemplo, faz 1 ano que eu não posto nada, porque, como eu te falei, não é um processo suave para mim, não. É um processo, sabe, a linguagem escrita é uma linguagem difícil. Eu convivi com isso nas provas que eu dava. Minhas provas sempre foram dissertativas, as pessoas precisavam escrever. E eu lembro a dificuldade que algumas pessoas têm de colocar em 3 parágrafos uma ideia. Não é fácil. Então, às vezes, eu vi uma prova que eu conhecia, eu sabia quem era o aluno, sabia que ele sabia e via que ele não tinha conseguido escrever, expor a ideia dele naqueles parágrafos. Então, a linguagem escrita é difícil. Então, às vezes, para escrever uma página, é um processo que leva, você fica um dia inteiro mastigando aquilo para mostrar que eu consegui mostrar o que eu queria falar. Ou às vezes você começa a querer explicar tanto que você fica prolixo, fica um texto desse tamanho para falar que entendeu? Não, tem que ser... essa editora me falava, não, você não precisa falar tudo isso, tem que falar isso, o essencial, certo? E cara
Mas e o perfeccionismo, né? Como fica ele? Você acabava esticando. Então, é uma coisa difícil. Você fala assim, não, tem que mostrar minha ideia em 3 parágrafos. Nossa, é muito difícil. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso de técnica de apresentação, e o cara falou uma frase que ficou na minha cabeça. O cara falou assim, ó, se eu tiver que falar 4 horas, eu me preparo em 4 minutos. Agora, se eu tiver que falar 4 minutos, eu tenho que me preparar em 4 horas. Eu falei, como é que eu vou falar tudo num tempo tão curto? Se eu tenho 4 horas para falar, eu vou ficar falando, repito, volto, eu preciso me preparar. Agora, se eu tiver que falar em 4 minutos, passar alguma coisa em 4 minutos, eu lembro que naquele curso, tem uma hora que você tem que fazer uma apresentação em 30 segundos, como se fosse um comercial de televisão. Era assim, e o cara tinha que falar assim, você tem que falar que a importância do dólar no... Ele dava um termo muito complexo e falava assim, você vai ter que apresentar isso em 30 segundos. E a gente ralava muito, então é isso. A linguagem escrita, ela me faz sofrer por isso. Então, por isso que, às vezes, eu fico adiando essa parte escrita, mas falar com vocês está me dando arrependimento por não estar fazendo, talvez eu volte. Olha que beleza! Olha aí, ó. Olha a gente diz... Eu fico envergonhado, não está escrevendo nada, você escreveu alguma coisa. Vamos despertar esse lado aí seu para ver se a gente consegue alguma coisa. Esse lado preguiçoso de escrever. É o perfeccionismo, Botana. Porque, de novo, a linguagem escrita é muito difícil. Eu vejo algumas coisas. Uma das coisas muito ruins, eu adoro tecnologia, mas uma das grandes críticas que eu faço à tecnologia, hoje a gente tem lá o WhatsApp, mesmo o e-mail, as pessoas escrevem, não leem o que escreveram e já manda para o mundo, né? Cara, você vê algumas coisas que você fala assim, o que será que essa pessoa quis dizer? E não é só no WhatsApp entre amigos, não. Pô, vira e mexe, minha esposa, vira e mexe está vendo isso. Aparece alguma coisa lá no Instagram, olha a frase do cara, o cara não dá para entender o que o cara quis falar. E o cara escreve e manda para o mundo. E isso eu acho que é a parte ruim da tecnologia. Está fazendo, de novo, aquilo que eu estava falando da análise, de pensar. Também quando você escreve, você fala assim, pô, será que eu consegui comunicar o que eu queria falar? E às vezes você percebe que é muito difícil e as pessoas não sabem fazer. Então, aí a gente volta lá, pô, tem gente que fala que ensino de português é besteira. Não é besteira. Imagina. Entendeu? Sabe? As pessoas hoje escrevem muito mal, falam muito mal. Eu tenho uma preocupação, né? Pô, de repente você tem uma pessoa que trabalha com você, vai mandar um e-mail e, pô, não sabe conjugar um verbo. Sabe? É complicado isso. É complicado, porque, como eu te falei, você está imortalizando num negócio um erro. E não sei vocês, quando eu olho o erro, eu esqueço o resto. Parece que aquilo fica te chamando, você não consegue mais prestar atenção no que dizer, você fica mais focado, pô, como é que a pessoa pode mandar um negócio assim errado? Então, eu tenho muito essa preocupação. De comunicar bem. E isso, o medo de fazer besteira faz eu escrever menos do que eu deveria. Faz parte. Eu tô aqui pensando, Botana, porque nós fomos seus alunos e como você teve vários outros aí que passaram pela sua docência e com certeza deve estar ansioso aqui para escutar toda essa conversa, todo esse papo com a gente, né? E inclusive queria aproveitar e já engatar a nossa pergunta aqui, porque com certeza no meio desses contextos, indas e vindas de alunos, você deve ter algo que deve ter te marcado assim de uma forma tão expressiva que você deve lembrar de alguns casos até hoje, né? A gente não está aqui querendo saber quem são as pessoas, mas a gente gostaria que você dissesse aí alguns casos que você pôde acompanhar e que
tem aí até hoje contigo? Eu vou falar um muito constrangedor da minha parte, eu vou me expor nesse aspecto, mas o que acontece é que vira e mexe, que eu achava engraçado, né? Porque a figura do professor, quer dizer, o que me relacionava com as pessoas era aquele momento onde você está sendo visto, né? Então, o professor vira um certo personagem, né? Então, aconteceu de encontrar com um cara na praia, e o cara olha para você e fala assim, professor? Como assim? Professor pode ir na praia? O cara parecia que eu era um ET. Então, de repente, você encontra... Eu encontrei ele em supermercado, o cara olhava para mim. Engraçado, porque o cara sempre me via dando aula, e de repente ele me veio com um carrinho de supermercado. E essa de supermercado eu lembro muito bem, porque era um aluno, inclusive, um aluno que eu gostava muito. Ele olhou assim, mas com uma surpresa. Por que será estranho eu estar no supermercado, né? Mas é porque é muito engraçado isso, é muito engraçado. Essa parte, agora eu vou contar uma ruim, que foi para mim, acabou sendo uma grande lição. Eu sempre tive a preocupação que a aula fosse tentar fazer a aula ser divertida, tal. E aí um dia eu dando uma aula, era sobre motivação, e aí um aluno fez uma piadinha homofóbica. Naquela época, acho que nem se falava homofóbica, né? E eu meio que entrei na brincadeira. Foi. Acabou a aula, ficou um aluno lá. Posso falar contigo? Pode. Então, eu sou gay. E eu me senti muito ofendido com o que você fez. Cara, eu tomei uma dura. E o que é pior? O pior da bronca é quando o cara tem razão. E eu falei, isso é verdade. E aí, na aula seguinte, eu tentei me desculpar, mas a bobagem estava feita, né? E aquilo, para mim, acabou sendo um episódio que eu não tinha me dado conta de como a gente se expõe. Você pode falar, não, professores, eu sou... Né? Não, você tem uma responsa sobre o que você faz, o que você... E aquilo evidenciou muito forte para mim. Aquilo me marcou para a vida. Eu lembro da cara do menino, eu lembro da piada. Foi um negócio que já foi há muito tempo atrás. Então, é aquilo. Mostra que a aula é muito mais do que isso, né? Então, quer dizer, são relacionamentos. E você está lá, né? Você é está com 20, 30 pessoas, mas, na verdade, você está tendo 30 relações. Cada um está te ouvindo, está te falando. Então, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande. Quer dizer, se você fala... Agora, imagina uma pessoa pública, eu estou falando de falar com uma pessoa pública que fala com dezenas de milhares, milhões de pessoas, um artista, um político, sei lá, a responsabilidade que essa pessoa tem sobre... Ela está se relacionando com milhões de pessoas que ela não está enxergando, não está entendendo às vezes, o que ela está falando, provocando nas pessoas. Então, esse evento foi um negócio fora da aula, apesar de ter acontecido, para mim foi muito interessante, porque fez eu pensar diferente a forma de dar aula. Porque eu falei, não é só dar aula, você está se relacionando com as pessoas. Então, quer dizer, você tem essa responsabilidade e tem que assumir essa responsabilidade, para o bem e para o mal. Eu sempre gostei de tentar colocar alguma coisa de humor, de brincadeira, porque eu acredito que, de repente, você vai lembrar da brincadeira que eu fiz, e a brincadeira pode puxar aquele negócio do assunto e, de repente, traz alguma coisa que ficaria perdida se eu falasse 1 mais 1 é 2. Então, eu tentava fazer isso mesmo, só que foi um grande exercício saber
qual é o limite disso, né? E aí eu vejo hoje muita gente discutindo o limite do humor, né? Então, para mim, eu ter sentido aquilo na pele foi muito marcante, foi muito marcante. Imagina. Que legal. Nos dias de hoje, isso está um pouco mais, ainda mais complicado, né? As pessoas têm se preocupado muito com essa relação do que é muitas vezes discutido na aula, né? E essa exposição da pessoa como docente ali é muito grande, né? Então, tem que realmente tomar muito cuidado com o que é dito ali, com o que é conversado, discutido, e sempre de forma respeitosa, né? Porque às vezes as pessoas podem se sentir ofendidas e às vezes não é nem o contexto onde a gente quer levar, mas a pessoa por si só, ela se sente ofendida, né? Isso é ruim para a gente que está ali, né? Como falando sobre determinado assunto. Eu vejo muitas discussões sobre isso. Sabe, eu defendo muito a questão da liberdade individual. Cada um pode ser o que quiser e pode pensar o que quiser. Quer dizer, também não é obrigado a gostar de tudo, não é? Sabe, eu acho que o importante é as pessoas têm que ter essa liberdade. Eu acho que a questão delicada é justamente como você pode expor suas opiniões. Eu acho que as pessoas têm que ter esse direito de uma forma respeitosa. Quer dizer, você tem todo o direito de falar, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu acho que ninguém tem nada a ver com isso. Mas saber dos limites, até onde isso é uma opinião e até onde isso você vai desrespeitar. E isso é muito sutil. E quando você está assim na frente de um público, por menor que ele seja, você não tem a cabeça de todas as pessoas. Então, isso é um negócio desafiador. Você vê, e a gente influencia e é influenciado o tempo inteiro. Eu acho e espero que, por exemplo, essa nossa conversa, a gente não sabe quem vai assistir e o que a pessoa vai pensar dentro do que a gente está falando. Quer dizer, a gente pode estar influenciando, de alguma forma, algumas cabeças, para o bem ou para o mal. Então, acho que esse evento especificamente, e dali para frente, muitas discussões com alunos, ter esse cuidado de falar assim, pô, você está influenciando pessoas. Então, e isso é muito legal, mas o fardo não é pequeno, não. Você tem que ter essa consciência de que você pode estar também influenciando negativamente algumas cabeças. E além dos alunos que chegavam, era uma coisa assim também... novo. Então, a pessoa normal quer falar assim, pô, e aí, eu peço demissão ou não? Eu falo assim, meu Deus do céu, eu não posso chegar para o cara pedir demissão e falar, ou não pede. Então, tem todo um cuidado. Eu achava isso muito legal, quer dizer, a pessoa confiava em mim para tentar dar uma opinião. Mas dava um medo, cara. Porque eu lembro que uma vez eu convenci um cara que ele não devia abrir uma empresa. Aí depois eu falei assim, caramba, será que se o cara tivesse aberto a empresa, tivesse tido sucesso, será que eu matei a ideia do cara, né? Então, você preocupa isso, mas se o cara vê, porque acho que ele quer saber o que você pensa, né? Então, com todo mundo passar. Você não matou a ideia dele, não. Você poupou ele de um monte de dores. A intenção foi a melhor possível. Realmente a intenção foi a melhor possível, mas dá um pouquinho de medo. Assim, porque as pessoas, em alguns momentos, que dizem, pô, o cara sabe tudo, o cara... Não, a gente é tão... falha como qualquer outra pessoa. Então, a gente vai no mercado, a gente vai na praia. Então, é comum. E fala besteira, e erra. Então, acho que é importante. Com o tempo, as pessoas nos enxerguem como um ser humano normal, né? que é o que a gente é, nada além disso. Exatamente. Botana, o nosso papo está muito gostoso, bem descontraído. Eu já consegui ficar um pouco menos tenso depois de tanta conversa. Bora, no final, pô! Eu tinha que ficar menos... Em algum momento eu tinha que ficar menos tenso, né? Enfim, depois de alguns litros de água. Mas a gente tem o protocolo aqui de manter
o nosso tempo. E Legal, então, eu legal. queria aproveitar e agradecer imensamente a sua disponibilidade por estar aqui batendo esse papo descontraído com a gente, né? E aproveitar também a pedir, eu acabei na tensão do episódio esquecendo de pedir para o pessoal dar o like no nosso conteúdo, né? Compartilhar os episódios e esse daqui, que está sendo sensacional para a gente. E também se inscrever no canal, né? Porque assim você consegue aproveitar e receber os remembers aí a respeito dos episódios que a gente está para lançar e dos conteúdos que a gente está comentando e postando aí nas redes sociais. Inclusive, eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam a respeito da nossa postagem sobre a programação de junho, né? A gente fez um post aí a respeito da nossa programação de junho com os participantes, e é extremamente importante que vocês falam aí, comentem sobre o que vocês acharam e o que vem aí pela frente. Vocês aguardem, que tem muita gente boa por vir. Obrigado mais uma vez, Botana. Valeu, tamo junto. Botana, endossando, eu agradeço também a participação. Em algum momento foi abordada a questão do blog, e tu até falou que o bate-papo aqui está te motivando a voltar a escrever. Se me permite, eu vou ler rapidinho a sua última citação no blog, da qual eu entrei ali e achei sensacional. É assim, ó: gente simples, fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes, conseguem mudanças extraordinárias. E essa frase ele pegou numa placa na porta da Cruz Vermelha em São Paulo. Exato. Eu abri, eu li, eu achei sensacional. Tenho certeza que quem entra lá no flaviobotana.tudojunto.com.br, não só essa frase, como tem tantos artigos. É só .com? Perdão. Eu dando o link errado. flaviobotana.tudojunto.com. Tem muitos artigos lá, e assim como eu vi essa frase, achei assim, sensacional. Tem tantos outros conteúdos sensacionais. E o Robson, Botana, assim como os demais convidados agora, está carimbado. Está carimbado. Faz parte do Printcast. Muito bem-vindo à nossa comunidade, Botana. E foi um prazer imenso poder ter batido esse papo contigo. Que legal. Bacana. Adorei. Professor, você é fera e é um farol no mar para todos nós, né? E sempre foi e continua sendo, e está aí a prova disso. Eu espero que a gente possa se ver, agora que as coisas estão se flexibilizando, espero que a gente possa se ver em breve aí pelo mercado. Obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Para a gente tem um valor enorme. Cara, você é um mestre para todos nós, uma referência, e a gente está muito feliz de ter você aqui. Obrigado, valeu. Eu que fico muito feliz de vocês terem lembrado de mim. Adoro fazer isso e me coloco assim sempre super à disposição. Eu acho que essa iniciativa de vocês é muito legal, é muito interessante. Acho que agregadora, eu acho que isso é super positivo. Então, contem comigo onde eu puder ajudar de qualquer forma, de qualquer jeito. Não precisa nem bater na porta. Arromba a porta e me chama que eu vou. Legal. Tá bom? Professor, antes de finalizar rapidinho, o Vinícius comentou que tem muitas coisas boas por vir, dentre elas a gente vem anunciando o Galáctico, né? Que vai ter quadros fixos com a gente, enfim, mais para frente vai dar alguns spoilers. E a gente já até publicou, apesar de não ser o post oficial, né? Que quem adivinhar quem é o Galáctico, a gente vai dar alguns brindes. A gente ainda vai fazer o post oficial sobre isso. E aí, isso já falou do livro, com certeza tem muita gente que gosta, que nos acompanha e gosta de ler livro, com certeza gráficos. Poderia rolar umas doações para a gente fazer brinde, né? Eu acho que até tinha que comentar com o Robson. Eu deixo com vocês 10 livros. Maravilhoso. Que legal. Bola. Então, pode contar com isso. Eu deixo 10 livros para vocês utilizarem da forma que vocês acharem melhor.
para até fazer fogueira, se vocês quiserem. Logo fosse oficial aí para dar os brindes, quem acertar, que é o Galáctico, que vai estrear no podcast logo. Isso. Legal. Então, de novo, muito obrigado e contem comigo para aquilo que for e parabéns pela iniciativa. Acho que vocês estão fazendo um trabalho muito legal. Tá? Obrigado, professor. Obrigado. Valeu, Valeu pelo papo. Tchau, Obrigado, tchau. professor. Tchau. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Tchau.